Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, conhecida como Sexta-feira da Paixão, e que ela lembra a sexta-feira, 14 de Nisan, em que o Filho de Deus, o meu Senhor, morreu na cruz e deu a sua vida por toda a humanidade. Então nós estamos fazendo um culto nesta noite de louvor ao nosso Senhor. Ele morreu, ressuscitou, já ascendeu aos céus e não está mais morto. A sepultura dele está vazia. Mas nós queremos lembrar esse momento e muito mais do que isso, a importância que isso tem nas nossas vidas, na vida de toda a raça humana. Então eu convido você e nós vamos louvar no momento, é o momento do louvor, e nós vamos glorificar a Deus enquanto as pessoas que Deus tem preparado para estar conosco nesta noite estarão aí se conectando, entrando na live desse Facebook. Vamos louvar ao Senhor. O primeiro hino, eu vou cantá-lo depois de muitos anos. Eu confesso que durante muito tempo tive um probleminha com uma palavra dele que me incomodava um pouco, e fiquei um tempo até esqueci da letra dele. Falava a palavra louco. E a gente sempre tem, como na língua portuguesa, ela tem algumas palavras que têm significado duplo, né? E sempre como sentido de maluco, né? Nativo das Ilhas Malucas, no arquipélago Malai, que significa aí aquele que tem alteração patológica de faculdade mental. E então a gente ficou. E como eu amanheci pensando nesse hino, eu fui dar uma olhada no dicionário. E ele também coloca na nossa língua, louco quer dizer que ama demasiadamente, cujo sentimento atingiu seu limite máximo. Então ele dá o exemplo, louco de amor, louco de raiva, louco de dor. Então é um sentido de amor demais, né? Aquele que chegou, atingiu o máximo que ele pode amar. Então aí está de acordo com Jesus, porque ele fala que aquele que não amar mais do que a própria vida, né? Mais que mãe, pai, mulher e filhos, não é digno dele, é até mais do que a própria vida. Então realmente, isso para o mundo vai parecer loucura, né? Então eu falei, não, então está dentro. Então nós vamos começar louvando a Deus, cantando esse hino que faz tantos anos, faz décadas que eu não o canto. Despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim e meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Te amo por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz.
Senhor. Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar os lugares para levar-nos consigo ao reino do céu. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Aleluia, Senhor, nosso Deus. Marcaram as costas do mestre com a força do chicote e lhe davam tapas na face, produzindo-lhe a dor. E tiraram a roupa do mestre na presença de muitos, e cuspiam, e zombavam, e riam do Mestre Jesus. E a coroa de espinhos marcava sua fronte ferida. Desprezado, humilhado, o mestre não reclamou. E tomou sua cruz, foi em frente por causa das almas. Não olhou pra si mesmo, mas negou-se pelo pecador. Suou gotas de sangue pelos meus pecados, pela queda do sangue de Cristo eu fui perdoado. Suou gotas de sangue pelos meus pecados, pela queda do sangue de Cristo eu fui perdoado. Eu fui. Tornou-se pobre para que eu fosse rico, tornou-se feio para que eu fosse bonito, tornou-se servo para que eu fosse príncipe, e morreu, e morreu, e morreu para que eu pudesse viver, para que eu pudesse viver. Tornou-se pobre para que eu fosse rico, tornou-se feio para que eu fosse bonito, tornou-se servo para que eu fosse príncipe, e morreu, e morreu, e morreu para que eu pudesse viver, para que eu pudesse viver. Aleluia. Teu nome é santo e glorificado seja Jesus.
Que agonia sem fim. Tudo isto por mim. E ninguém o ajudou. E ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue. Viu o cálice na frente. Torturou sua mente. E lhe veio o pavor. Pai, por favor, passai de mim esse cálice. Mas se não for a sua vontade, que eu possa beber pela humanidade. Pai, por favor, passai de mim esse cálice. Mas se não for a sua vontade, que eu possa beber pela humanidade. Foi assim que ele sofreu por mim. Foi assim que ele sofreu por mim. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome. Louvado seja o teu bendito nome. Pai Celestial, este é o momento em que nós passamos a tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo e no poder do teu Espírito Santo, o Senhor esteja falando aos nossos corações. Uma boa noite para quem está chegando agora, entrando nessa live, e é motivo de agradecimento, primeiramente a Deus e depois a você, pela credibilidade e por cooperar conosco nessa obra de Deus, nesse período de quarentena, coronavírus, Covid-19, nós estamos aí fazendo o serviço de Deus da maneira que podemos e estamos alcançando os seus lares. E você que veio esta noite, que está aí, né? Veio não. Nós ainda estamos com o costume das congregações, mas você que está aí online, ligado aí no celular, no notebook, no tablet, onde é que você está, na TV, acompanhando esse culto, você vai ser abençoada pela mensagem. Como o dia ele tem sido consagrado, né, à morte, a paixão e morte, paixão, sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar de um dos 5 pilares do Evangelho, que é justamente a morte do nosso Senhor e Salvador. E a gente vai então estar focando, e eu creio que nesse mister de estarmos ensinando a palavra e colocando, eu tive, na verdade, uma palavra que, esta palavra em si, ela faz parte de uma de 5 partes que eu ministrei na nossa congregação o ano passado. Mas eu fui até quase 2 horas da manhã, preparando ela para esse momento e para as pessoas que vão ouvir. A gente fez bastante modificações e acabei até tendo um sonho interessante em que um anjo aparecia para mim e ele entregava uma Bíblia para mim, mais ou menos dessa espessura aqui. Ele folheava a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e a ordem era continuar pregando, ensinando toda a palavra. Eu falei, bom, então se a ordem é pregar o Evangelho, vamos pregar, vamos falar da palavra do Senhor. E nós vamos fazer, como eu já fiz, uma outra oportunidade, espero que vocês estejam não só acompanhando, mas que gostem dessa forma com que nós ensinamos, porque quando como um pastor, especialmente um pastor que é levado também ao ministério de mestre, que ensina, a gente estuda um texto, a gente vê uma porção de coisas, o Espírito Santo nos leva a entender as coisas de uma maneira mais profunda. E quando a gente vai pregar, às vezes é difícil você explicar, sem que as pessoas entendam o que é que está acontecendo. E uma das coisas que eu creio que
as pessoas nem sempre dão o devido valor para a morte do Senhor Jesus, é porque não conhecem a história, o pano de fundo. Aquilo que os evangelhos narram, não entendem. E a gente então se propôs nesse trabalho de falar da morte do Senhor Jesus, tudo aquilo que envolvia a crucificação, mostrando nos diversos evangelhos o que significa aquilo. E depois no final a gente faz um complemento falando rapidamente, pelo menos de 7 benefícios que a morte da cruz, por isso que a mensagem da cruz ela é a mais importante, que ela significa para a humanidade e que passa despercebido pela maioria das pessoas. Muitas pessoas até se comovem com a sexta-feira, o sábado, o domingo, mas não tem ideia do que isso significa e qual é a mensagem verdadeira do Evangelho para nós. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou passar, vai ser focado o computador, né? Vocês vão ver somente a minha voz, que estarei ensinando e explicando cada passo, depois no final volta para mim, que a gente estará então concluindo a mensagem e fazendo a oração final, que eu tenho certeza que vai ser para abençoar a vida de cada um. Então nós vamos falar sobre, enquanto a câmera vai se posicionando no seu lugar, para focar, e nós vamos, porque o texto de Evangelho de João 19:30, ele fala, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça entregou o Espírito. O que realmente aconteceu nesse está consumado? O que de fato esse texto quer dizer para todos nós? Para toda a raça humana. Para os que creem e para os que não creem. Então, é isso que nós vamos estar meditando e vamos estar aprendendo e conhecendo a palavra do Senhor. O nome bendito e sobre todo o nome de Jesus. Vamos lá. Então, aquilo que a gente ensina no discipulado, a mensagem do Evangelho do Reino, ele tem 5 pilares, 5 colunas. 5 fundamentos importantíssimos. O primeiro, Jesus Cristo é Deus. O segundo, a encarnação de Jesus Cristo. Terceiro, a morte de Jesus Cristo na cruz, que nós comumente chamamos de paixão e morte de Jesus Cristo, que é o tema desta noite. A ressurreição de Jesus Cristo, o tema de domingo. E o quinto, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer assim, se o evangelho que você crê, que você ouve e que você vive não tem esses 5 fundamentos, não é o evangelho que Jesus pregou, nem os apóstolos. O evangelho de Jesus Cristo, desde a mensagem da primeira pregação, que foi através do apóstolo Pedro, ele compõe esses 5 elementos, esses 5 pilares, essas 5 colunas, esses 5 fundamentos que não podem ser retirados, que Jesus Cristo é Deus, a encarnação de Jesus Cristo quando ele nasceu, a morte de Jesus Cristo na cruz, e nós vamos entender por quê, a ressurreição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Senhor. Então, paixão e morte de Jesus Cristo, né? Dia 5 de abril aí que a gente começou a remodelar, aí, né? Inclusive uma data importante na família, que é aniversário da minha irmã Wanda. E vamos então estar meditando na palavra. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso nós vamos poder compreender. Primeira pergunta, por que morrer numa cruz? Por quê? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa dizer sobre a crucifixão, ou crucificação, é que ela foi criada na Pérsia entre 539 e 533 a.C., foi usada pelos cartagineses, macedônios, e depois foi trazida pelo imperador Alexandre o Grande. E ele mandou crucificar 2.000 pessoas sobreviventes de uma batalha. E aí o Império Romano, então, ele começou a utilizar-se dessa prática. O cidadão romano mesmo só era crucificado em casos de alta traição contra o Império. O comandante Crasso crucificou num só dia 6.000 dos 200.000 escravos rebeldes que seguiram o gladiador Espartacus, que era romano, numa rebelião. Na verdade, naquela época, escravo que fazia rebelião, né, mais rebelião, o resultado era a crucificação. Era uma matemática simples na época. Você é um escravo, você está participando de rebelião, o seu final é a crucificação, né? O Espartacus, ele foi morto em combate, por isso que não chegou a ser crucificado. Então nós vamos ver que a crucificação, né, morrer numa cruz, era uma punição disciplinar, para manutenção da autoridade. Quer dizer, eles faziam aquilo para que todo mundo tivesse temor. Por isso que em João 19:12 nós lemos, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Então apelavam porque os judeus não podiam matar.
essa era uma condenação que somente a autoridade romana. Tá lá. Na Judéia, nos tempos de Jesus, a sentença de crucificação dependia somente das autoridades romanas. Por isso que nós lemos em João 38, disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso era exclusivo das autoridades romanas. Aqui vai ser uma coisa muito importante para nós entendermos como Jesus foi injustiçado. E como foi terrível o que fizeram com ele. A crucificação era uma pena para esses 6 tipos de crimes. Primeiro, ofensas contra o Estado, como a traição contra o Império, que nem aquele do gladiador Espartacus que eu falei atrás. A rebelião e sedição, que foi o caso de Barrabás. Ele era um dos que iria para a cruz, né, conforme está lá em Lucas 23:19. Crimes hediondos, latrocínio, feminicídio, genocídio, corrupção, essas coisas todas. Quarto, resistência à autoridade romana. Quinto, piratas, se fosse pirata. E sexto, escravos que matavam seu senhor. Se a gente olhar, nenhum deles nunca acusou Jesus dessas coisas. Então a gente vê por aí que a maracutaia que já estava tendo que ser armada para poder condenar Jesus à morte na cruz, né? Mas fazia parte do propósito do Pai, então isso teria que acontecer. Então se a gente olhar esses 6, a gente vê realmente e vai entender o que Pilatos diz aqui, ó. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. João 19:4, eu não acho nele crime algum. Que crime? Voltando aqui, desses 6 ele olhou, olha, são esses 3 crimes, um desses 6 que ele deveria pelo menos cometer para ser condenado. Ele fala, Jesus, ele não viu realmente, né? Então vamos lá. Há poucos registros de mulheres sendo crucificadas, como aconteceu com a ex-escrava Ida, por ordem de Tibério, né, imperador. A crucificação ela tinha por meta ser um espetáculo macabro, cruel, com a mais dolorosa e humilhante morte possível. Então realmente era um espetáculo macabro, era para todo mundo ver, para colocar todo mundo com medo mesmo, era pior que uma ditadura isso, né? Era para ser exemplo de punição a todos os rebeldes e todos os crucificados eram tidos como maldição. Então quando ele ia para lá falava, olha, ele é uma maldição. E é por isso que está escrito lá, né, em João 19:6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então ele analisou como um tribuno, como um jurídico, ele não viu. Jesus realmente não tinha cometido nenhum daqueles. Aliás, ele não cometeu nenhum pecado, né? Ninguém iria achar nada, né? Nem Pilatos e ninguém. A crucificação. Como regra, era geral isso, né? Na maioria dos casos, ele tinha que carregar a travessa da cruz apenas, né? O patíbulo, sobre os seus ombros, que não pesava mais que 45 quilos. Então ele carregava, em geral, se carregava a travessa e a outra parte ficava, o poste, né? Ficava lá já no seu local. Isso era a regra geral. Agora, no caso de Jesus, ele teve que carregar toda a cruz, conforme os 4 evangelhos registram, como castigo, né? De fato, o negócio para ele já foi mais pesado. O que explica por que Jesus caiu com ela, sem contar que ele já estava fraco de tanto apanhar na chicotada, né? Então, na maioria era assim, ó, carregando o patíbulo. Aqui eu estou dizendo que está errado porque muitos colocam que Jesus carregou só o patíbulo. E a gente vê que pelos registros do Evangelho, ele carregou a cruz toda, por isso que ele precisou inclusive da ajuda do Simão Cirineu, certo? Então, ele carregou assim, né? Entra o Simão Cirineu, conforme Lucas nos fala em Atos, ele era de Cirene, da África, né? Então, com toda certeza era um homem negro, né? Está lá em Lucas 23:26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Então a gente vê que realmente no caso de Jesus, ele carregou a cruz toda. Por isso que, chegado dado momento, depois de tanto apanhar, de tanto perder sangue, já fraco, ele precisou de ajuda desse Simão Cirineu. E levando ele às costas a sua cruz, narra o Evangelho de João 19:17. Saiu para o lugar chamado Caveira, ou em latim Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, né, o lugar da caveira. O condenado caminhava pelas ruas, carregando um títulos, uma placa indicando o nome do prisioneiro e o seu crime, João 19:20, conforme está lá. E muitos dos judeus leram este título, o títulos, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim.
Então estava escrito em hebraico, dessa forma, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só lembrando que vocês vão observar aí que está Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, é porque o hebraico, como toda letra, idioma semítico, ele é ao contrário, né? Ele lê da direita para a esquerda. Então estava lá escrito, né? Yeshua Hanori Umalek Yahudim, né? Jesus Nazareno. Estava escrito em grego, dessa forma, Iosous Ho Nadzoraios Ho Basiolos Ho Iudaios. E estava escrito em latim, Jesus Nazarenus Rex Iuderum. Estava lá Nazareno, que significa consagrado a Deus, que era a missão de Jesus. Então, aí um lance dos pregos que eram colocados, né? E isso, infelizmente, acontecia muito. Normalmente pregavam sem dó. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte, os torturadores quebravam as pernas do condenado. Era o crurifágio, acelerando a morte. Falar nessa situação exigia grande esforço. E a gente sabe que de Jesus não chegou a acontecer isso, né? Conforme a profecia, né? O castigo começava com a flagelação pelo azorrague, quando os soldados fixavam pregos, pedaços e ossos. E o açoitamento era tão forte que às vezes o condenado morria nos açoites, né? Jesus aguentou tudo isso, então perde-se muito sangue, né? Era uma coisa terrível, né? Os açoites que faziam, né? Os romanos. Então normalmente aponta para vocês verem, normalmente era assim, tá vendo? Com metal na frente, com ossos. E isso, quando batia nas costas, na parte do corpo, ele arrancava pedaço mesmo, né? Alguns eram mais brandos assim, né? Mas esses usados pelos romanos, então era dessa forma, né? E então Pilatos mandou açoitar Jesus. Então o açoite era uma disciplina, era apenas uma disciplina, porque ele realmente não queria condenar Jesus, né? E aí estava também as mãos pregadas na cruz. Normalmente, se pergunta, né, mas só os pregos sustentavam o corpo? Não, normalmente eles amarravam, né, os braços, né, eles amarravam os braços do condenado na cruz, para que ele pudesse depois ser sustentado na cruz, né? Então, mais ou menos assim, né? Como dá pra gente ver aí, bem ilustrando, né? Estava amarrado e depois pregava ali no punho esse preguinho aí. Pés pregados na cruz, os pés eles juntavam, né? Dessa forma, e o prego ficava pra frente, né? Então, a média varia, né? Mas era mais ou menos 18 centímetros de comprimento por 1 de diâmetro, né? Então, um prego bastante grande, porque ele pegava os dois pés dessa forma, sustentado em cima daquele suporte de madeira ali. Era assim que acontecia com o crucificado. Então tem as fotos, se não me engano, acho que daquela época eles devem ter hoje guardado uns 30 pregos dessa forma aí. Então aí estava muito bem. Uma pergunta, Jesus morreu numa cruz ou numa estaca? A parte dos verbos gregos eu não vou colocar aqui, ela é longa, tomaria bastante tempo e a gente teria que explicar com bastante cuidado para se entender. Então nós vamos pegar as partes práticas e históricas olhando o Evangelho. Tem-se muito... Um dos principais verbos gregos significa também em algumas situações estaca. Como que se define que Jesus morreu na cruz ou numa estaca? Existem 4 perguntas que devem ser respondidas para que isso aconteça. Isso é uma questão dos estudiosos. Que região que aconteceu a morte, a execução, né? Qual época que aconteceu a execução? Debaixo de qual autoridade foi levada a execução? E por último, o ponto de vista do escritor que emprega os termos narrando aquela execução. Então, que região que foi? A província romana da Judéia, que como no começo eu mostrei e expliquei para vocês, né, que o Império Romano adotou isso vindo do imperador Alexandre o Grande, né, da Grécia. Qual época? Conforme está na Bíblia, né, o Senhor Jesus Cristo foi condenado à morte no 18º ano do reinado de Tibério Cláudio Nero César, que reinou de 14 a 37 depois de Cristo. Portanto, no ano 32 depois de Cristo. Debaixo de qual autoridade foi levada a execução? Tibério César, conforme está em Lucas 3:1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia.
era tempo onde a crucificação era a forma mais usada pelos romanos, isso aí era em massa. Então, o que se seguiu ainda por muitos anos ainda no Império Romano, não somente no tempo de Jesus. Né? No ano 66, por exemplo, o governador Floro ordenou a crucificação de 3.600 rebeldes, e depois Roma seguiu mandando 500 judeus por dia para a cruz, e só parou porque a madeira acabou. Para vocês terem uma ideia como é que era o exagero de crucificação, né? Se matava por crucificação mesmo. Até 70, no ano da destruição de Jerusalém, 6.000 rebeldes que seguiram Espartacus foram crucificados pelo governo de Roma. Então, a evidência é muito forte nesse sentido, né? Portanto, conclui-se de forma clara e precisa que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e não estacado. Ele não morreu numa estaca. Embora morrer na cruz levasse até 3 dias, o Senhor Jesus morreu 6 horas depois. Foi crucificado às 9 horas da manhã, Marcos 15, 25, e morreu às 15 horas, Marcos 15, 34. Por quê? Porque ele deu a sua vida, né? Ninguém tirou dele. O ponto de vista do escritor que emprega os termos. No caso, o Evangelho de João. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, João 20, 25. O apóstolo João destaca o sinal dos cravos nas suas mãos. Isso significa que na crucificação de Jesus foi usado pelo menos um cravo em cada mão. Portanto, Jesus não foi pendurado numa estaca, e sim numa cruz. E foi esse tipo de morte que ele anunciou a Pedro, né, que Pedro teria. Quando está lá em João 21, 18, 19. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com morte havia ele de glorificar a Deus, que seria estendendo as mãos, crucificação, né? Pedro então morre, a diferença é que ele pede, segundo a tradição, aí para ser crucificado de ponta cabeça. O peso da maldição foi carregado por Cristo em sua obra na cruz, porque Jesus sofreu a maldição do pecado e aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam, e forneceu o perdão e a liberdade da servidão do pecado. Os primeiros cristãos nunca tiveram dúvidas de que Cristo morreu numa cruz. Então é bom, importante a gente dizer isso. Essas dúvidas sobre se Cristo morreu em cruz ou estaca é uma coisa moderna. Isso surgiu lá por idos de 1800 e pouquinho. Os primeiros cristãos nunca tiveram essa dúvida, porque de fato naquela época morrer crucificado era a notícia, era a bola da vez, né? Usando a terminologia de hoje, era coisa cotidiana, correto? Então você não vai encontrar registro nenhum dessas dúvidas no início do cristianismo. Cristo nos resgatou da maldição, sendo ele maldição, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Gálatas 3, do 13 ao 14. Haviam 3 tipos de cruz que existiam. Bom, a gente já viu que Jesus morreu numa cruz e não numa estaca. Agora, qual tipo de cruz que ele morreu? Existia 3 tipos. A cruz em forma de X, conhecida como cruz decussata, né, nome romano, ou cruz de Santo André. A cruz em forma de T, chamada cruz comissa, ou conhecida como cruz de Santo Antônio, ou também como cruz egípcia. E a cruz imissa, crux imissa, ou cruz latina, devido ao título acima da cabeça de Jesus, provavelmente, com certeza foi ela, né? Porque a outra de cima, se a gente olhar ali, a cruz comissa, ela não tinha espaço, ali é onde vai os braços, então não tinha onde pôr título, né? Não foi a decussata também, porque teve o título em cima, então seguramente Jesus morreu na cruz imissa. Cruz do grego stauros. Não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz e nem as cordas. Foi o seu grande amor por mim, por você, por toda a raça humana, né? Então, cruz e missa foi dessa forma que a cruz ou crux, né? A cruz e missa, em forma de cruz mesmo, aí, tá aí um mais, né? Ele morreu de braços abertos para salvar a humanidade. A cruz decussata, famosa da forma com que morreu o apóstolo André, né? Por isso que era chamada de cruz de Santo André. E a mensagem da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz, o que é importante? Ela tem 7, pelo menos. Jesus nos trouxe 7 bênçãos maravilhosas. Ela estabeleceu nas nossas vidas, no nosso relacionamento com o Pai, que é fundamental. A primeiro, a reconciliação, ela é obra da cruz. Colossenses 2,14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então a primeira grande vitória de Jesus Cristo na cruz por nós.
remoção aí, havendo riscado esse texto, e ele coloca embaixo, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então ele fala de ter essa cédula de dívida, né, que Cristo riscou, né, ele pagou. Riscado aí, a palavra exalifo significa riscar, anular, cancelar. Ele apagou, ele cancelou a cédula, a palavra quirografon, de onde vem quirografia, escrito à mão, termo técnico para o reconhecimento por escrito de uma dívida, como as nossas notas promissórias, né? Ele cravando, né? Cristo cravou a lei de Moisés e ela morreu com ele. Havia acabado toda a condenação da raça humana. E pela cruz, ele então vem reconciliar-nos com o Pai, Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A palavra reconciliar significa trazer de volta um estado de harmonia anterior. Cristo reconciliou judeus e gentios com Deus no seu corpo, a igreja. Isto é, gentios, todo povo, toda nação que não é judeu. Então isso significa que passamos a ser novas criaturas, livres do poder do pecado. Não é que a gente está livre de pecar, porque a gente ainda não está completamente transformado, né? Mas nós somos reconciliados para o Pai. Nós vamos em justificação. O que significa aquela cédula que ele cancelou? Vamos dar um exemplo prático que todo mundo entenda. Vamos imaginar que você cometa 3 pecados por dia. Em um ano você vai cometer 1095 pecados, certo? Se você tem 12 anos, já cometeu 13.140. Se tem 15, 16.425. Ou se você tem 18 anos, a época de juventude, 19.710. Bom, você já pulou para 25, então você comete 27.375. Se você já tem 30 anos, 32.850. Se tem 35, 38.325. Ah, você já fez 40 anos de idade, 43.800. Ou já pulou para 50, 54.750 pecados por dia. Ou 58. 63, na minha idade, 63.510. Ou já tem 60. 65.700, 65, 71.175, 75 anos de idade, 82.125 pecados. Olha quanto pecado. 80, 87.600 e 85 anos, 93.075 pecados. O que significa isso? Que todos os nossos pecados foram pagos. Eu só preciso do arrependimento. Todos eles. Jesus pagou por todos. Uma outra bênção, uma paz veio pela cruz. Efésios 2,15 diz: ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos 2 povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Então a paz, Irenei em grego, shalom dos hebreus, né? Jesus na cruz, ele encerrou toda a rebelião contra Deus e seus propósitos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá então Colossenses 1,20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então todo o universo, tudo foi reconciliado com o Pai através da morte de Jesus Cristo, que está sendo comemorada ou lembrada hoje. Então a natureza da igreja, então ele fala isso, né? Que ele juntou judeus e gentios. Eles continuam, claro que continua os 3 grupos, né? O povo judeu que se recusa a Jesus, as nações gentias que também recusam Jesus. Mas na igreja ele juntou judeus e gentios. Então desses povos ele fez um só na igreja. A igreja é espiritual, né? Como um general romano, ele conduziu em triunfo, ele expôs as forças demoníacas, a humilhação, mostrando que eles haviam vencido. E eu queria mostrar como eram os triunfos de um general romano, para que a gente pudesse entender. Assim dá para a gente entender a grandeza que era um triunfo de um general romano, para a gente entender, ter uma ideia do que o apóstolo Paulo escreveu da grandeza do triunfo de Cristo Jesus. A filiação veio pela cruz. A pergunta de Deus é: você quer ser meu filho? E aí está lá em João 1, Evangelho de João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, falando do nosso Senhor, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é através de Jesus Cristo, e a gente fala disso um pouquinho mais à frente. A adoção veio pela cruz. Outra coisa importante: sem Jesus Cristo, as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus é aqueles que creem, receberam o poder, porque foi esse título de adoção, porque filho legítimo de Deus é só Jesus. Nós somos
Nós recebemos o título de adoção por Cristo. E ele está lá em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo nos ensina. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então não é para a gente ter temor, pavor, nós somos filhos de Deus. Agora somos, não somos? A propiciação veio pela cruz. Propiciação significa purificação, né? Que uma palavra vem lá do hebraico, kalfar. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer, ele não só pagou, mas ele purificou. Está aí o texto, né? Se alguém pecar, temos um advogado para junto com o Pai. Propiciação. Advogado, a palavra parakletos, também usada para o Espírito Santo, né? Advogado de defesa, no sentido jurídico, né? Ele então se tornou nosso advogado morrendo na cruz. A palavra propiciação se chama conciliação, apaziguamento, satisfação. O sacrifício na cruz satisfez a ira de Deus, as exigências da santidade, para o castigo do pecado, transformando em favor, graça. Isto é, nós estávamos condenados, toda a raça humana, ao inferno por causa do pecado de Adão. Não havia outra forma. Então Jesus veio e reconciliou, ele atendeu à satisfação da exigência do Pai, através da sua santidade, quando ele morre na cruz. Então aquilo que era o motivo da condenação passa a ser um favor, graça, favor imerecido, que nós não merecemos. Então a salvação, ela é um presente de Deus, você não vai conseguir de outra forma. Também falo disso um pouquinho mais à frente. Então a justificação, ela foi manifestada. O sacrifício, essa propiciação fala de um cordeiro. O cordeiro do Antigo Testamento, que a gente vê os sacrifícios, era um símbolo de qual? Como João disse no Evangelho, lá 1,29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nós estamos comemorando a sua morte hoje. A palavra mais usada na Bíblia, que a gente vê o ênfase nos cânticos e talvez nem todo mundo entenda. Redenção ou resgate. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente, então a justificação é de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, e não há em mais nenhum. A palavra justificado quer dizer, é declarado justo e sem culpa pelo juiz divino. Então o Pai declara que você que crê em Jesus, como eu, somos justos e sem culpa através de Jesus Cristo. Gratuitamente, não merecido, pela misericórdia. Então graça é um favor imerecido, a gente não merece, mas somos salvos, correto? A redenção, então, ela é um método pelo sangue, não tem jeito. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1,7. A palavra graça, caris, significa favor imerecido, presente da misericórdia. Nós não merecemos, mas recebemos. A palavra redenção, apolutroses, no antigo mercado de escravos da época, era o pagamento do resgate que era necessário para se obter a libertação do escravo ou do prisioneiro. Esse pagamento, quer dizer, quando se pagava, resgatava-se aquele escravo. E isso que Jesus fez, né? O único pagamento para redimir os homens da escravidão ao pecado e do seu castigo foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então a sua vida, né? Quando fala sangue, fala da sua vida. Então o preço do resgate, do pagamento, da nossa libertação, da condenação e nos trazer novamente para a condição de filhos de Deus, foi através da obra de Jesus Cristo. Remissão, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3,25. Então, sobre a paciência de Deus a gente vinha pecando e vem pecando desenfreadamente. A única forma que Deus propôs para propiciar, para purificar isso, foi através do sangue. Foi quando Jesus diz lá, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Então a explicação do apóstolo Paulo vem justamente para dizer exatamente isso. Propôs, essa palavra que a gente acabou de ler, significa expor a visão pública. O grande sacrifício ele não foi realizado em segredo, mas o Pai expôs publicamente o seu Filho no Calvário para que todos vissem. E até hoje isso está lembrado e acredito que a eternidade toda vai lembrar. Para demonstrar, para provar por meio de um ato. O ato era a crucificação que está sendo lembrada hoje.
A propiciação, então, como eu disse, é limpar os pecados para satisfazer a justiça de Deus. Então, Jesus pagou, limpou, purificou, comprou, redimiu. A Ele toda honra e toda glória, porque nós não seríamos quem somos se não fosse Jesus Cristo. Por mais nome que se invoque hoje, é terrível e triste de ver, mas a verdadeira mensagem é esta: tudo nós dependemos de Jesus Cristo. Remissão. A remissão fala de deixar sem punição. Quer dizer, é o perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem cometido. Quer dizer, o Pai, quando olha para o pecador que creu em Jesus Cristo, apaga os seus pecados, os nossos pecados são apagados, não são lembrados. É como se nunca tivesse cometido, porque Jesus assumiu isso por nós. A remissão explica a natureza da redenção. A redenção ele paga, na remissão ele apaga, ele não lembra mais. Os cristãos estão livres da escravidão do pecado e da culpa. Por que os cristãos? Porque quem não é cristão não crê em Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, sacrifício de expiação na cruz. Então não tem mais por que você viver se martirizando, porque você fez isso de errado, você fez aquilo. Se você creu em Jesus, já foi pago e já foi apagado da presença de Deus. A justificação, para que serve? Então vamos lá. Quanto a Deus, bênçãos decorrentes da justificação. Paz com Deus, nós temos paz com Ele. Quanto ao castigo, a preservação da ira de Deus, então não vamos mais para o inferno. Libertação da condenação, ninguém mais vai passar a eternidade ou vai ser condenado. Quanto ao fim, a certeza da glorificação escatológica, quer dizer, nós vamos ter, conforme o texto de Romanos 8,30, nós vamos ter um corpo semelhante ao do Filho de Deus, aquele corpo glorioso que ele ressuscitou, herdeiro da vida eterna. Nós herdaremos a vida eterna em Jesus Cristo. Então a justificação fez com que a gente fosse justo, temos paz com Deus, estamos livres da condenação do Senhor e ainda assim temos como presente de saber que na glorificação eterna, no dia da ressurreição dos justos, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Nós seremos a imagem de Jesus, porque o Pai não aceita que os seus filhos sejam menos do que isso. Romanos 3, 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, os textos bíblicos são muito claros em falar que tudo que acontece em termos de salvação é de graça, é gratuito. Custou muito para Jesus, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o segredo da salvação é fé em Jesus. Então não adianta você fazer outra coisa, né? Entregue a sua vida a Jesus. Está lá em Atos 4, 11 e 12, Pedro, num dos seus primeiros sermões: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Olha, gente, olha o que está escrito aí. Ó. Não há salvação em os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de salvação de pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Então o que é importante resumir isso? Você não vai ser salvo por causa da sua religião. Ela pode ser uma religião boa, ela pode ser uma religião antiga, boa, caridosa, mas nenhuma religião pode salvá-lo. Você não vai ser salvo por causa da igreja que você frequenta. Não é a igreja que salva. Mas a nossa igreja, não adianta você falar de igreja, de placa, de denominação, isso também não salva ninguém. Você não vai ser salvo porque você é bom e tem fé no coração. Mas ela não vai, ela não se congrega, ela não se arrependeu de nada, mas ela tem fé no coração, isso também não vai salvar ninguém. Você não vai ser salvo porque você faz caridade para ajudar os outros. A gente deve fazer por amor ao próximo, por amor às pessoas, correto? A única forma de salvação é se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, né? Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9, 10. Quer dizer, esse é o ensinamento da palavra de Deus. Então a única forma que Deus o Pai aceita para salvar é através de Jesus Cristo. Quando a gente crê no nosso coração, a gente se arrepende dos pecados e confessa Jesus como Senhor. Como somos salvos? Efésios 2, 8 e 9. Olha esse texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, isso é dom de Deus.
Aonde está o dom? Nós estamos lembrando dele hoje. Através da sexta-feira estamos lembrando que Jesus Cristo, um dia, o Filho de Deus, esteve na terra e morreu por nós. A mensagem da cruz. E quando Jesus então dá o brado, que eu li no começo da mensagem, está consumado, ele leu lá, está escrito lá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. João 19:30. O que significa está consumado? O que será que ele quis dizer com isso? A palavra grega tetelestai, pagar, consumar, cumprir. Essa era a palavra que um juiz romano escrevia sobre um certificado de dívida de um criminoso libertado, para mostrar que sua pena fora cumprida e que ele estava finalmente livre. Literalmente significa totalmente pago. Quer dizer, a nossa dívida para com Deus estava totalmente paga na cruz de Jesus. Quer dizer, quando Cristo, ele entrega a vida dele, porque ele fala, eu dou a minha vida. Então ele não foi assassinado, ele deu a vida dele. Quando ele diz, está consumado, literalmente ele diz, totalmente pago. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, da paz, da reconciliação, da redenção, o resgate, da propiciação, tudo isso ele incluiu. A filiação, muito importante, a adoção, totalmente pago. Então, numa das mensagens eu coloquei que a ONU, através de uma organização, eles fizeram um cálculo de quantos habitantes já viveram na Terra. Esse cálculo foi feito em 2011. Quase 107 bilhões de habitantes. Significa que Jesus pagou o pecado de todos. E se existirem mais, por isso que fala de superabundante graça, se existir mais 100 planetas, onde tem 100 bilhões, Jesus pagou por todos eles. Essa palavra superabundante graça quer dizer que a graça, ela excedeu, foi um abuso, foi um exagero de pagamento pelo tanto de dívida que tinha. Imagina que você devia 10 reais, você vai lá e você paga 100 bilhões de euros. Foi o que Jesus fez, ele pagou muito mais, né? Tetelestai, João 19:30. Inclinando a cabeça. O verbo indica entregar voluntariamente, o verbo clino. É interessante ver que no original, quando o autor, o evangelista João, o apóstolo escreveu inclinando a cabeça, quer dizer que ele entregou voluntariamente a sua vida a Cristo. Não que ele morreu, eu estou morrendo, não, ele deu a sua vida por nós, né? Aqueles que eram crucificados morriam esticando a cabeça para tentar respirar e não abaixavam a cabeça, então faziam o processo contrário, lutavam o máximo possível para se manter vivo. Jesus, que foi ativo em sua morte, ele inclinou a cabeça como fazia para dormir. O abaixar da sua cabeça mostra sua submissão à vontade de seu Pai e sua obediência até a morte e morte de cruz. Então ele se rende à vontade do Pai, porque se ele não fizesse isso, eu e você que está me ouvindo, a sua família, toda a raça humana, todos nós iríamos para o inferno. Era isso que ia acontecer. Só isso, simples assim. Se Jesus não viesse aqui, ninguém era nada. Então nós somos algo, nós temos esperança, nós temos fé, nós temos convicção, sabemos que vamos daqui para o céu por causa de Jesus Cristo. Então não há outro nome que possa salvar e não há outro nome que possamos pregar a não ser a mensagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os tipos de profecias do Antigo Testamento sobre o sofrimento do Messias de Israel estavam cumpridos. Toda a obra que o Pai enviou para realizar agora estava cumprido, totalmente pago. A salvação estava realizada. A dívida de pecado do homem estava totalmente paga pelo seu sangue. Esta é a mensagem da cruz de Jesus e nós não podemos ter vergonha. É essa a mensagem. Vocês acreditam nisso? Sim, nós acreditamos, ensinamos e pregamos. Todos os processos, como eu falei, regeneração, vocação, começa pelo arrependimento, a fé que nos leva à justificação, à adoção, à santificação e finalmente à glorificação que um dia acontecerá quando nós seremos semelhante a Ele. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. João 19:2. Espinhos até 30 centímetros da tamareira. Colocaram isso e furaram a cabeça do Senhor. O manto de púrpura era uma túnica militar, nesse púrpura vermelho, imitando a púrpura do rei, onde os soldados zombavam de Jesus como rei. João 19:2. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Então essa capa vermelha aí é que era militar, né? Presta atenção, muitos que estão levando a vida assim, a sua alma escolhe para onde vai.
se a gente pudesse imaginar a alma saindo do corpo, porque morte não significa fim. A palavra morte, ela significa separação. Então, a alma está separando do corpo, então ela está subindo ou descendo, depende do que ela escolheu. Então imagina que a alma está saindo, ela está indo embora. Para onde que ela vai? A alma com Cristo, ela vai para o céu. Que maravilhoso você saber que você vai subir aí de alguma forma a escadaria lá no céu. Você vai subir para o céu. É a promessa, porque Jesus veio fazer isso aqui. Ou aquele que rejeita Jesus escolheu o inferno. E Jesus lá em Lucas 16, 23, ele diz: e no inferno ergueu os olhos, falando do rico, né? Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Jesus fala claramente em Mateus 23, 15, Mateus 23, 33, ele falando com os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O texto é muito claro. Como escapareis da condenação do inferno? Se a palavra inferno fosse como muita gente gostaria que fosse, eu já vi várias pessoas dizendo que inferno é a sepultura. Como escapareis da condenação da sepultura? Olha, sepultura todo mundo vai para lá, né? A não ser que seja cremado. Mas Jesus estava falando realmente da condenação. Aceite Jesus enquanto há tempo. Em breve ele voltará. De repente a pessoa rejeitou Jesus, está lá, né, no WhatsApp, no volante, fazendo aquilo que é errado, esquece, acontece uma batida, já foi. Ou está no avião viajando em férias, ele cai, aí de repente está ali embaixo, acontecendo aquilo, aí já é tarde demais. Então, aceite Jesus na sua vida enquanto há tempo. Lembre-se que muitas coisas podem acontecer até você estar adiando. Nós devemos manter, né, eu sempre quis mostrar a espada do Espírito, né, a espada e o escudo, né? E aí está a espada do Espírito, a palavra de Deus, escudo da fé, o texto de Paulo em Efésios 6, 16, 18. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí, eu sempre quis mostrar isso também, como é que eles usavam o escudo aí, ó. Como ele fala usar o escudo da fé, tá vendo? Essa é a importância de nós estarmos juntos, quando nós estamos congregados usando o nosso escudo da fé, funciona assim, ó. O apóstolo orienta ele, vendo essa realidade, ele ensina os cristãos a fazer isso. Quando nós estamos juntos, como nesse momento que nós estamos guerreando contra esse período de quarentena, essa obra, aí é a hora do quê? Da gente juntar a nossa fé. E é isso que nós estamos fazendo, né? Através hoje da internet, mostrando isso, né? Então, tomando sobretudo o escudo da fé, Efésios 6, 16. Muito obrigado por ouvir a palavra de Deus. Agora vai voltar para mim que nós vamos falar daqui. Muito bem. O evento, eu creio que muito mais do que a gente passe esse período aí pensando apenas no evento que aconteceu há 2000 anos atrás, pouco mais do que isso, a mensagem dessa semana chamada Semana Santa, ela deve levar aqueles que são cristãos a perseverar na mensagem de pregar o Evangelho. Porque nós somos chamados para isto, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E para aqueles que não são, que estão ouvindo, quantas pessoas estão pregando, às vezes uma pessoa que no seu trabalho, da família, está falando para você de Jesus, e você fica, não mais para frente, olha, pode chegar um tempo em que não haja mais tempo. Há muitas pessoas que fizeram projetos e planos, e morreram, outros estão morrendo de coronavírus e não está dando tempo. Muita gente está em pânico. O mundo está em pânico, está desse jeito porque o mundo abandonou a sua fé verdadeira em Deus, de conhecer, de buscar a Deus. As pessoas estão desesperadas porque elas desconhecem realmente o poder de Deus. E Jesus veio aqui para isso. E nesse exato momento, eu creio que essa mensagem ela é restauradora e renovadora. Um dos grandes propósitos de Deus, com certeza, nesse tempo, é haver arrependimento dos pecados e muita gente, a colheita de muitas almas salvas. Então seja você
um instrumento de Deus. Leve essa mensagem, ela vai estar gravada, então você pode ouvi-la novamente, pode divulgar o link para outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Olha, há um tempo, Deus tem determinado, muitas pessoas estão apavoradas. Alguns que não acreditavam, a gente está vendo aí, pobres e ricos, da realeza, artistas, estão morrendo. O coronavírus veio aí. E isso é só um pouco, porque o livro do Apocalipse, muitas pessoas vinham falar para mim que não acreditavam naquelas coisas do Apocalipse. Eu acredito que hoje mudaram de ideia. O Apocalipse vai se cumprir. E isso que nós estamos vendo é só um pequeno trailer. Porque na época do Apocalipse vai acontecer muito mais do que isso. Agora, o que é importante é você decidir a sua vida por Jesus Cristo. Você não vai ser salvo de outra forma. Jesus disse, como nós lemos o texto, né? Hoje a mensagem teve muitos textos bíblicos e a gente está mostrando. Eu acho que é muito importante para você gravar isso. É a sua oportunidade. Esta é mais uma oportunidade que Deus está te dando. Um dia, no dia do julgamento, se você não se recusar a Jesus, todas as almas vão comparecer diante do juízo do trono branco. Todas as almas não salvas. E você poderá querer dizer que não teve oportunidade de conhecer a mensagem de Deus. E Ele vai te lembrar do dia que alguém te passou o link, você ouviu a mensagem. Esta mensagem. Ainda há tempo. Você está aqui nesta terra, está nessa vida. Há uma missão a ser cumprida aqui, mas acima de tudo, há um caminho a ser seguido. Há um lugar aonde você vai embora. Porque a vida, ela é uma passagem. Uns ficam mais tempo, outros menos. Tem gente que chega a 60, 70, 100, cento e poucos anos, né? 120. Acredito que o máximo. Mas não importa. Importa é como você vai sair daqui. A gente veio sem nada, mas a gente pode voltar salvo, com a redenção garantida, porque Jesus já garantiu isso. Então não adianta ficar se apegando às boas obras. Não, mas eu só faço isso, eu tenho fé no coração. Não. Você tem que se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você tem que tomar uma posição por Jesus. Quem se envergonha dele, ele vai se envergonhar diante dele, diante do seu Pai. Então esta é a mensagem de Deus. Que você possa ter recebido essa mensagem, possa ter assimilado, e se não, você vai ter oportunidade de ouvi-la novamente, ela vai estar disponível para vocês, a gente depois, se Deus quiser, coloca no YouTube também. Você vai poder desfrutar dela e meditar em cada parte que eu lhe ensinei, que eu lhe mostrei. Jesus sofreu por nós, ele foi condenado injustamente, nós vimos, hoje você entendeu por que é injusto. Ele estava muito longe de cometer qualquer um daqueles 6 pecados, e mesmo assim, mas é porque ele veio aqui por nossas vidas. Ele veio com uma missão do Pai, e ele cumpriu, ele fez todas as obras do Pai. Então nós damos toda a honra e toda a glória. Então, antes de fazer a oração final e abençoar a sua vida, e orar pelas famílias, eu quero agradecer ao Senhor. Glorioso Senhor e Salvador, Pai eterno, obrigado porque o Senhor nos enviou o teu Filho amado. E Jesus, obrigado pelo teu amor. O Senhor sofreu por nós. Padeceu injustamente, foi condenado, julgado. E deu a sua vida. Ninguém tirou de ti. O Senhor deu a sua vida. O Senhor inclinou a cabeça. E o Senhor disse, está consumado, totalmente pago. O Senhor pagou pela minha redenção. Então hoje, me tornei um filho de Deus, não por mérito meu, como nenhum dos seres humanos. Nós não podemos ir ao Pai, nós não podemos sequer pensar no céu, nas moradas celestes, a não ser em Jesus. E Tu é o meu Senhor, que me chamou para pregar o Evangelho. E é isso que tenho feito, Senhor. E todas as oportunidades, e agora as famílias que abriram a oportunidade de pregar e ouvir esta mensagem no seu lar, aonde estão, através da internet, do Facebook. Ó Deus, tudo isso foi o Teu projeto, Teu propósito, e que todas as pessoas no mundo possam e vão ouvir, porque o Teu Evangelho será pregado a toda a nação. O Evangelho do Reino verdadeiro, ele vai ser pregado para que não haja realmente perda, ninguém possa recusar ou ser condenado sem ter ouvido a Tua mensagem. Mas acima de tudo, eu oro que o Teu Espírito Santo agora esteja convencendo do pecado, levando ao arrependimento todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Seja ela jovem, criança, seja adolescente, seja idoso, que o Senhor esteja abençoando essa vida, meu Pai. E eu quero deixar a bênção na vida de todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós recebemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Nós recebemos. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo.
O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Eu recebo. Que para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tenha uma noite abençoada e que esta mensagem possa ter falado ao teu coração, abençoado a tua vida. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, nós estaremos fazendo mais um culto de louvor ao Senhor. E no domingo, às 19 horas, como era o nosso horário normal, nós estaremos fazendo outro culto, o culto do domingo, e esperamos contar com vocês, e esperamos que vocês possam ter, estejam colaborando conosco, divulgando as mensagens, divulgando os links, colocando para que as pessoas possam ser abençoadas também. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.